Meus amigos, estamos a 8 dias do início do conclave que escolherá rapidamente, ou nem tão rapidamente, o novo chefe da Igreja Católica. Começa na próxima quarta-feira. E, obviamente, a gente vai falar muito do legado de Francisco e da expectativa, né, para a escolha desse novo nome. E recomendo hoje a leitura na Folha de São Paulo de um artigo. Aliás, recomendo a leitura toda terça-feira dos artigos de João Pereira Coutinho, mas hoje especialmente. O título é "Adesão da esquerda ao Papa Francisco é sintoma da sua crise de referências". O texto começa assim, vou ler alguns trechinhos, tá? Passei a semana em estado de choque. A esquerda em peso prestou homenagem ao Papa Francisco como se tivesse descoberto um novo revolucionário para suas hostes. Segundo parece, a admiração dos camaradas explica-se por 3 motivos: as críticas ao capitalismo selvagem que Francisco foi emitindo, a preocupação com os imigrantes deste mundo, a tolerante perante minorias sexuais, perfeitamente captada na sua pergunta: quem sou eu para julgar? E aí o Coutinho segue aqui o seu raciocínio, dizendo que sim, Francisco foi um homem admirável, mas ele não foi exatamente um grande crítico, nem do capitalismo selvagem, nem um grande defensor das minorias. Veja que ele só conseguiu chegar até o degrau de dizer que a homossexualidade não deveria ser tratada como um crime, né? Isso não é necessariamente um acolhimento total. E em relação aos imigrantes, nada de novo no fronte, né? José, Maria e Jesus Cristo também eram imigrantes, portanto é um assunto relativamente antigo na Igreja Católica. E mais uma vez, também não houve enorme acolhimento, a não ser no discurso, por parte de Francisco. E aí o Coutinho sugere que esse abraço, né, improvável de uma esquerda a um Papa pode ser o sintoma da criação de novas lideranças. No Brasil, por exemplo, a esquerda continua preso à figura de Lula, enquanto a direita conseguiu criar várias lideranças. Não estou falando aqui fazendo um juízo de valor, mas o fato é que há várias lideranças, há vários presidenciáveis, por exemplo, talvez até demais, no campo da direita. Como é que vocês veem essa questão? Aldrin, você primeiro. Olha, eu gosto também do João Pereira Coutinho. Tem um livro dele muito bom, Porque Virei à Direita, recomendo a leitura. Mas ele é um representante da direita que pensa, um intelectual, um homem erudito, mas um cara que defende sempre a visão conservadora, no melhor sentido da palavra. Eu achei que ele deu uma forçada nesse artigo, sabia, Megali? Para meio que diminuir um pouco o papel ou a importância do Papa Francisco. É uma lição tão antiga, básica, né, da comunicação, né, que muitas vezes é mais importante quem fala do que aquilo que está sendo dito, né? Por mais que outras tentativas, como ele mesmo lista aí, com um viés, uma cara progressista, já tivessem presentes na história da própria igreja, quando o Papa Francisco deu voz, ele deu uma outra dimensão, né? As frases dele repercutiam com muito mais força, porque era ele, né? A gente vive numa época em que o debate identitário está muito forte, né? A identidade de quem está dizendo, de quem está mandando o recado, muitas vezes é mais relevante do que a própria mensagem, né? Então, assim, eu não posso achar que o que o Papa Francisco fez não foi tão valioso assim, porque, afinal de contas, outros já haviam feito antes. Eu acho que ele teve grande importância nessa tentativa de trazer essas pautas para uma igreja atrasada, lenta, que tem, assim, até pela sua natureza, né, questões muito difíceis de serem mudadas. Os passos são dados muito devagarzinhos. Sim. Ali, são passos muito pequenininhos, né? Para fazer aqui uma analogia com congressistas. Às vezes o determinado sujeito lá é criticado porque aprovou poucos projetos. Cara, de vez em quando você tem uma figura ali para brigar contra determinados projetos, já pode fazer mais bem ao país do que aprovar mudanças que não necessariamente seriam boas mudanças, né? Só o cara barrar ali alguns projetos reacionários que nos levariam ao atraso, de repente o cara já está trabalhando em prol
da sociedade. Ô, Bonfá, você você teve tempo de mergulhar na história do Papa Francisco durante, enfim, essa sua vida no museu? Então, Minha Vida no Museu. Esse vai ser o meu livro depois. Não, brincadeiras à parte, lógico, né, que eu fui tocado por todas as notícias, embora não com tanto tempo como eu gostaria de aprofundamento, mas eu tendo hoje em dia a pensar por exclusão. Você prefere um bom exemplo ou um mau exemplo? Foi um bom exemplo? Podia ter sido melhor? Podia. Sabe quando as pessoas falam o ótimo é inimigo do bom? Tá bom. Mas, poxa, isso pode ser melhor. Pode, mas pode ser muito pior também? Pode. Vai em linha com o que você está dizendo. A produtividade. Olha, aprovou muitas coisas. Aprovou muitas coisas inócuas. Aprovou muitas coisas inúteis. O que significa isso? É um atraso, né? É uma perda de tempo. Brecou uma coisa, uma única coisa, mas que ia ser definidora. Então, as notícias elas passaram por mim, eu passei por elas, mas eu considero, independente da questão religiosa ou ecumênica, que o Papa Francisco ele deixou mais bons exemplos do que maus exemplos. E concordo que sozinho não se movimenta uma estrutura milenar com ramificações, com implicações diplomáticas, políticas e por aí vai. A questão é assim, podia ser melhor? Sempre vai poder ser melhor. Agora, foi ruim? Não acho que tenha sido. A gente pode apelar à filosofia aqui, né? Kant propunha aquele exercício antes que você tome uma decisão. Se todas as pessoas agirem como você, pensarem como você, o mundo vai melhorar ou vai piorar? Eu acho que se todos pensassem como Francisco, não estou dizendo que seja um santo, um homem perfeito, mas o mundo seria melhor. Creio eu. Faz sentido. É a filosofia, né? Concordo. Reflexão, né? sobre o Eu não estava esperando ouvir um Kant a essa hora, numa terça-feira, mas concordo. Um Kant antes da janta, né? Porra. Com o estômago vazio. A dosimetria de erudição dessa conversa, que já foi nasogástrica e agora cita Emmanuel Kant, é algo para salvar esse programa. Você não estava esperando isso, hein, Bonfá?